O que acontece quando a sociedade começa a tratar os criminosos como vítimas? Será que o crime é produto das circunstâncias ou existe uma escolha por trás da brutalidade? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Primeiramente, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Para todos, não se esqueçam depois de deixar o seu joinha ou um comentário. Se não souber o que comentar, comenta só um oi ou um coraçãozinho. O importante é o engajamento, certo? Hoje eu trouxe mais uma resenha de livro aqui para vocês. O livro de hoje é A Faca Entrou, do Fyodor Dalrymple. Para quem não conhece o autor, ele é um psiquiatra inglês que escreve muito acerca de temas sociais. É um autor excelente, eu já fiz resenha de vários livros dele aqui. Eu vou deixar a playlist de livros passando aqui em cima, caso vocês queiram ver as outras resenhas. E resenhas também de livros de outros autores. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui 2 vídeos linkados no final desse vídeo, com 2 resenhas específicas que eu fiz de 2 livros dele. Ainda não decidi quais, mas eu vou deixar aqui no final do vídeo. E esse livro, ele vai falar sobre o quê? Como eu disse antes, o Fyodor Dalrymple, ele é um psiquiatra e ele trabalhou muitos anos em prisões inglesas. E nesse livro ele vai relatar pra gente como foi a experiência dele convivendo com esses criminosos na prisão. E é um livro, assim, eu li já tem um tempo, mas foi um livro que me impactou, que ficou comigo. Você pode estar se perguntando por que do título A Faca Entrou. E o título, ele resume muito bem tudo que o Fyodor Dalrymple vai criticar nesse livro. Esse título, A Faca Entrou, ele tirou de uma história verídica, onde um assassino conta a história de como ele matou a pessoa e ele fala que a faca entrou, como se ele não fosse responsável pelo assassinato. Algo tomou conta dele, a faca adquiriu vida e entrou na outra pessoa. E o Fyodor Dalrymple, ele vai falar que esse tipo de mentalidade é muito comum nos criminosos, de querer não assumir a responsabilidade pelo crime que cometeram, mesmo quando eles já estão ali na prisão, quando já foram condenados. E ele vai criticar também toda essa mentalidade que a gente vê hoje em dia de intelectuais que procuram desresponsabilizar o criminoso pelo crime. E ele vai trazer algumas indagações muito pertinentes para a gente. Ele vai focar, obviamente, no caso da Inglaterra, porque ele é inglês, viveu a vida toda lá, mas eu acho que a gente pode traçar paralelos também, não apenas com o Brasil, mas também com outros países. Ele vai dizer, ele vai constatar que apesar do padrão de vida ter aumentado bastante nas últimas décadas, o crime também aumentou. E isso vai contra essa ideia que muitas vezes repetida de que a pobreza e a marginalização é que geram o crime. E ele vai mostrar ali com dados que isso não faz sentido nenhum, porque o padrão de vida aumentou e o crime ao mesmo tempo aumentou. E ele vai mostrar pra gente que o crime ele é mais gerado pelo estilo de vida dos criminosos e também por essa cultura permissiva que a gente tem hoje em dia. E eu acho que isso não é apenas verdade na Inglaterra, mas também no Brasil e em muitos outros lugares. E o livro vai trazer, então, vários casos que ele presenciou como psiquiatra, e alguns são pesadíssimos. Esse da faca entrou nem é o pior deles. Tem outros, assim, que você fica... É uma coisa, assim, de tirar o sono de noite. Mas é um livro, até por isso, muito importante, porque ele é, assim, um choque de realidade para quem tem uma visão, assim, romantizada do crime, que vê o bandido como vítima da sociedade. É um livro que realmente serve para abrir os olhos. Ainda continuando nesse tema da responsabilidade,
o Theodore Dalrymple vai notar que muitos criminosos, eles buscam a psicologia e a psiquiatria como uma forma de desculpa pelo seu comportamento. Os criminosos chegavam a ele e pediam para ser diagnosticados com alguma coisa, para não ter que assumir a responsabilidade pela própria vida e pelo próprio comportamento. E eu acho que isso é uma tendência certamente não restrita aos criminosos. Muitas pessoas hoje em dia, elas usam esse repertório da psicologia, que pode ser muito útil, que pode realmente ajudar a pessoa a ir para frente, mas muitas pessoas usam como uma forma de se esquivar da responsabilidade. Eu acho que isso é uma tendência geral, infelizmente. E o Theodore Dalrymple vai mostrar como isso também é muito comum no caso dos criminosos. Apesar de ser um livro assim, bem chocante por conta dos casos que ele vai relatar, o Theodore Dalrymple tem um senso de humor bem afiado, então, apesar do absurdo que a gente vai lendo, tem horas que chega a ser até engraçado, por incrível que pareça. E a gente vai ver também como aquele padrão cultural inglês de refinamento, educação, aquilo que a gente costuma ver nos filmes e tal, não existe mais. E é uma coisa assim bem chocante. Se vocês conhecem livros similares, comentem aqui abaixo, comentem também se vocês já leram esse livro. E se você tiver sugestão de algum outro livro, não precisa ser similar, pode deixar aqui abaixo também, que eu vou procurar com todo carinho, certo? Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Fiquem com Deus.